Olá, pessoal, espero que estejam bem. Eu sou o professor Vinícius Brunassi, atuo como professor e pesquisador na área de finanças na FECAP, e minha área de especialização é finanças corporativas, onde atuo principalmente com o tema recuperação e falência de empresas. Eu vou tratar rapidamente sobre recuperação judicial com vocês. Eu penso ser necessário frisar que a legislação falimentar ela é a peça que estabelece as normas e procedimentos a serem adotados quando uma empresa se encontra em insolvência financeira. Então, uma legislação falimentar ideal, ela deveria preservar a integridade da empresa, que pode voltar a ser lucrativa por meio de uma recuperação, e promover a liquidação das empresas que não apresentam viabilidade, usando aí o caixa gerado para pagar as partes credoras, né? Diversos estudos mostram que o desenvolvimento do crédito está relacionado ao nível de proteção a credores. Em especial, estudos internacionais apontam que o nível de proteção a credores e a qualidade do judiciário são determinantes do crédito. Em 2005, aqui no Brasil, tivemos a aprovação da Lei 11.101, que regula a recuperação judicial e extrajudicial e também a falência, e ela entrou em vigor a fim de proporcionar melhores condições para credores recuperarem ou liquidarem empresas que enfrentam dificuldades financeiras, né? Para que vocês vejam, recentemente foi promulgada a Lei 14.112, que altera a Lei 11.101 de 2005 e apresenta novas melhorias em relação ao que vimos nesses últimos 15 anos. Pois bem, justamente esses últimos 15 anos que tivemos qualquer resultado acadêmico em relação ao que foi trabalhado pela Lei 11.101, nas mais diferentes vertentes, meu objetivo é comentar um pouquinho com vocês sobre a vertente financeira, né? Eu trabalho com recuperação e falência de empresas, enfatizando aspectos econômico-financeiros de empresas. Então, a recuperação judicial, ela pode ser uma boa alternativa para empresas com problemas financeiros transitórios, já que ela possibilita preservar certos valores organizacionais, preservar empregos e permite que empresas com dificuldades financeiras possam reestruturar a dívida, acertar o rumo da gestão e também aproveitar oportunidades de crescimento. Então, uma empresa ela apresenta problemas sérios de endividamento quando seu valor atual não é suficiente para arcar com as reivindicações dos credores, né? Ou seja, a liquidação dos ativos em valores correntes não é suficiente para atender às exigências contratuais assumidas pela empresa. Uma vez que a empresa decidiu entrar com pedido de recuperação judicial, é relevante avaliar bem como a reestruturação ela deverá ocorrer. Então, a empresa venderá algum ativo, a empresa precisará obter novo financiamento para continuar suas operações e investimentos. Como acontecerá a renegociação da dívida atual? Qual o perfil dos credores e quais as demandas desses credores? Como a empresa pretende gerar fluxo de caixa condizente com a proposta de recuperação? Quais cenários a empresa levará em consideração para suas estimativas? Em especial, alguns fatores desempenham um papel extremamente relevante no resultado do pedido de recuperação judicial. São eles a simetria de informação entre credores e devedor, problemas de coordenação e heterogeneidade entre credores. A assimetria de informação ela se refere a casos em que as partes possuem informações distintas. Isso ocorre, por exemplo, com o crédito, o tomador possui mais informação sobre suas reais possibilidades de saldar o financiamento do que o agente creditício, né? Problemas de coordenação, eles surgem na presença de muitos credores e podem ser extremamente onerosos para todas as partes. E os conflitos de interesse são provenientes aí de heterogeneidade entre classes e tipos de credores. Logo, a participação de credores heterogêneos e de diferentes tipos de contratos de dívida também na estrutura de capital de cada empresa tornará a solução do problema financeiro mais difícil. Boa parte da pesquisa empírica no Brasil, mais direcionada a essa vertente de economia e finanças sobre o tema, se concentra no papel do crédito, no papel da reestruturação da dívida e no papel da resolução de conflitos. Em especial, eu gostaria de destacar, olhando para esses 15 anos da Lei 11.101,
que um aumento no nível de endividamento das empresas após a implementação da lei lá em 2005 foi percebido por alguns pesquisadores, né? E outros pesquisadores também mostraram que o aumento na proteção do credor, um ponto especial relacionado à aprovação da lei lá em 2005, também explica um nível mais alto de endividamento de longo prazo e uma redução no custo de capital. Em adição, outras pesquisas examinaram correlações entre novos pedidos de recuperação e variáveis macroeconômicas. Por exemplo, tem estudo que identifica uma relação positiva entre custo de capital e o número de pedidos de recuperação judicial, olhando para uma janela de 2005 a 2015. Ou seja, né, à medida que o custo de captação fica mais caro na economia, mais empresas entram com pedido de recuperação. E também identificaram uma relação negativa entre disponibilidade de crédito e o número de pedidos. Enfatizando mais o resultado do pedido de RJ e a própria complexidade no tratamento com os credores, muitas pesquisas apontam que planos com condições heterogêneas de pagamento para os detentores do direito de crédito têm menor chance de serem aceitos, né? Então, a solução da recuperação judicial ela depende bastante do direito dos detentores de crédito e também da alienação de ativos, que parece facilitar a aprovação dos planos de recuperação. Pesquisas mostram também que detentores de direito de crédito e concentração de dívida são relevantes para o resultado da recuperação, ou seja, em especial, bancos desempenham um papel fundamental na aprovação do plano de recuperação judicial. E à medida que os planos eles apresentam maior concentração de dívida, especificamente numa classe, a chance de aprovação também é maior. Por fim, trabalhadores, de uma forma geral, tendem a aprovar o plano e credores da classe 3, que chamamos de classe quirografária, também têm maior chance de aprovarem o plano em relação a credores da classe 2, que são credores com garantia, que chamamos de credores com garantia real, no momento da votação do plano. Também penso ser importante mencionar que as empresas, ao elaborar o plano de recuperação judicial, elas estipulam, em média, no que analisamos aí por volta de 300 planos de recuperação, um período de 12 anos para recuperação. Nesse período de 12 anos de recuperação, em especial, a empresa também conta com algum tipo de estratégia de alienação de ativos para que esse plano seja aprovado. Por fim, gostaria também de direcionar algumas dicas, pensando no nosso cenário, que é um cenário em que muitas empresas, em função da pandemia, tiveram que recorrer ao recurso da recuperação judicial, para que fique claro, aspectos importantes a serem avaliados previamente à preparação do plano e solicitação do pedido, né? Então, se fosse possível direcionar alguns pontos cruciais para que essas empresas compreendam a melhor estratégia para elaborar o plano, eu diria que ser realista a respeito das expectativas de geração de caixa e pagamento da dívida no futuro é extremamente importante. Diria também que conversar e estreitar a relação com clientes e fornecedores para explicar a situação atual e as perspectivas que a empresa tem para o futuro também é vital. Conhecer o perfil do credor ajuda muito quando você vai elaborar propostas mais heterogêneas tendem a ser mal recebidas pelos credores, pesquisas evidenciam isso. Então, quando você for elaborar a proposta de pagamento para os seus credores, levar em consideração maior homogeneidade na proposta e, naturalmente, a própria característica do credor. Lembrar também que o barato pode sair caro, né? Que é importante contratar uma consultoria confiável para elaborar o plano de recuperação judicial e participar dos detalhes da elaboração do processo. Penso também que avaliar a possibilidade de resolução de conflitos de uma forma extrajudicial, que acaba trazendo uma complexidade, talvez até um custo muito menor para a empresa, seja extremamente interessante a depender da estrutura de credores e da complexidade do endividamento da empresa. Então, essa consultoria, inclusive, poderá ajudar no direcionamento entre recuperação judicial e extrajudicial, que aqui no Brasil, por exemplo, o número de casos foi muito pequeno em comparação
com o número de casos da recuperação judicial. Estudar o desempenho do segmento do negócio também é extremamente relevante. Além das pretensões da empresa, é crucial conhecer se o problema enfrentado pela empresa ele acontece também com outras empresas do mesmo segmento, se é um problema mais generalizado, ou se é um problema concentrado em virtude de decisões tomadas tanto do ponto de vista de captação de recursos ou de má gestão também desses recursos captados. E, por fim, avaliar a melhor estratégia de reorganização, seja por venda de ativos, seja por renegociação da dívida, por nova captação de recursos. Dependendo do caso, cada um desses itens vai assumir uma importância maior, os casos também são bem peculiares. Então, entender bem essa estratégia de reorganização por meio dos instrumentos que a empresa tem para que a reorganização aconteça é fundamental. Estudos também mostram que venda de ativo tem sido o principal recurso utilizado tanto por empresas limitadas quanto por empresas SA para reorganização, isso em conjunto com outras estratégias de recuperação. Esse foi o meu recado, desejo a vocês um excelente 2021 e um abraço. Muito obrigado.